Bom, bem-vindos ao painel Aprendizagem STEAM baseada em problemas da comunidade e bem-vindos, à nossa segunda edição do Encontro de Educadores do Século XXI. Meu nome é Vitor, eu sou um homem branco, estou na palheta do evento hoje com a camisa alaranjada, uma calça jeans e gostaria de chamar aqui para compor esse painel duas pessoas muito especiais, gostaria de uma salva de palmas para eles. São Jennifer Souza e Marco Braga. Por favor, tomem assento aqui. Bom, agradecemos a presença de todos e de todas aqui nesse nosso painel. Para início de conversa, e acho que essa é uma boa conversa que merece outras oportunidades, inclusive, para a gente estender. Eu gostaria de trazer aqui uma referência de uma leitura que eu gosto muito, um livro chamado A Pedagogia, e nesse texto do Maurice Tardif e do Clément Gautier, eles defendem a escola como um espaço de tratamento das crises na cultura. Esse espaço, isso é, a escola, tem o potencial de ser um espaço de reflexão crítica e de transformação social, ajudando aos alunos a entenderem e enfrentar os desafios culturais contemporâneos. Nesse sentido, o painel Aprendizagem STEAM, baseado em problemas da comunidade, tem o objetivo de refletir como esses conflitos e tensionamentos das comunidades escolares surgem como oportunidades de promoção de uma aprendizagem que a gente vai caracterizar aqui como aprendizagem STEAM. Para isso, temos o privilégio de receber Jennifer Souza, que é professora e diretora pedagógica da Fábrica Escola, e ela vai poder detalhar um pouco mais esse projeto incrível que eu também tive a oportunidade de conhecer e já quero visitar. E também temos aqui o professor Marco Braga, professor e pesquisador do Cefet, que vem trabalhando a educação para a inovação, visando a construção de cidades criativas a partir da metodologia de aprendizagem baseada nos problemas STEAM das comunidades. E ele também vai poder ter tempo para relatar um pouco dessas experiências. Tem ações no Brasil e em África, de onde ele já esteve aí recentemente, inclusive esse ano, professor? Vamos começar aqui, ao meu lado direito, com a Jennifer, e eu vou fazer uma pergunta disparadora e ela vai poder aí complementar. Fique à vontade, esse é o seu microfone, Jennifer. Jennifer, no contexto da Fábrica Escola, e eu gostei muito de conhecer esse projeto, acho que a gente vai ter oportunidade aqui de conhecer um pouco da trajetória, alguns dados sobre essa realidade escolar, e a palavra diversidade, eu acho que é uma chave de leitura para a gente entender essa experiência. E a pergunta que eu te faço é, Jennifer, quando a diversidade que há dentro de uma escola, ela não é ocultada, a gente não joga tapete em cima da diversidade, que tipo de aprendizagem uma escola é capaz de fabricar? Obrigada, Vitor. É um prazer imenso estar aqui compartilhando esse espaço de diálogo com vocês. Essa é uma pergunta que me atravessou de maneira muito significativa, porque a diferença e a diversidade é aquilo que nos compõe, dentro da sociedade. Eu sou uma mulher negra, de pele clara. Eu também estou na paleta do evento com tons terrosos. E como vocês conseguem ouvir, eu também sou baiana. E isso vai continuar aqui nessa trajetória. Mas voltando à pergunta, vai ser um prazer estar dialogando com o Vitor e com o professor Marco Braga também. E a primeira reflexão é sobre qual é a nossa trajetória enquanto professores, enquanto pesquisadores, enquanto gestores e gestoras na relação da educação, enquanto educadores do século XXI. Esse foi o primeiro ponto. Quais são os nossos desafios? Quais são as lacunas que nós conseguimos identificar? Nós acabamos de acompanhar
painel sobre letramentos de futuro, né? E nós estamos vivendo a relação da pedagogia e da escola do século XIX, essa escola tradicional que tem como paradigma a transmissão de informações, por isso a sua formação estrutural voltada para o conteúdo, para 45 minutos de aula, para grade de horários, para o desenvolvimento em que o conhecimento ele é dado a partir e avaliado a partir de provas, né? Esse é um cenário geral. Eu tenho 10 anos de experiência em escola pública no estado de São Paulo. A Fábrica Escola de Humanidades, eu tenho uma experiência apenas há 3 anos, e já vou falar sobre a diferença entre essas duas experiências. Na escola pública, é a escola que nós acreditamos, né? É essa experiência de uma escola universal, gratuita e que gere plenamente a integridade e o desenvolvimento para a cidadania e para todos os projetos dos indivíduos dentro de uma sociedade. Mas a estrutura da educação pública é uma estrutura cheia de lacunas e vulnerabilidades. É a lousa e o giz, é a pressão da diretoria de ensino, é a relação com os 45 minutos de aula, é o desafio da quantidade de diários de classe e como nós podemos desenvolver sermos educadores do século XXI dentro de uma estrutura escolar que ainda acompanha o século XIX. Né? Então, esse é um dos nossos grandes desafios enquanto educadores. Aprendizados baseados em problemas da comunidade em 45 minutos. Como escutar 30 estudantes em uma sala de aula em 45 minutos? Como promover uma educação transdisciplinar, que a centralidade do processo de aprendizagem, do ensino e aprendizagem, está voltada para os estudantes? Como implementar projetos e toda essa estrutura que nós desejamos, porque nós desejamos que a escola faça sentido e que os nossos alunos parem de nos perguntar eu estou aprendendo Bhaskara para quê? Né? Então, foi um pouco a partir, né, dessas reflexões que a Fábrica Escola de Humanidades ela foi criada, ela foi gerida, ela foi pensada como uma possibilidade de responder alguma dessas perguntas. E agora eu vou passar um videozinho de 1 minuto para continuar. Tem que clicar de novo. Eu acho que vai voltar. Vamos ver o pessoal. Fábrica de Humanidade. O mais... A gente está na General Jardim, sempre. E aí, produção? Bom. A gente está na General Jardim, centro de São Paulo, a 300 metros da Praça da República, intencionalmente, né? Uma escola na cidade. E é uma fábrica de humanidade. O mais profundo dessa metodologia é que nós aprendemos uns com os outros. E essa comunidade, ela tem como princípio estruturante a própria diversidade. A centralidade do processo educativo não está na figura do professor, ela está no interesse dos estudantes e a forma estruturante desse aprendizado vai acontecer pelo projeto. Acho que essa é uma coisa interessante, sobre a possibilidade de não precisar encarnar aquele clássico professor que vai entrar na sala e despejar 300 mil conteúdos para todo mundo.
Uma mistura de querer matar todo mundo e torcer para dar certo. Acho que é um lugar muito de acolhimento. Diferente de outras escolas que você vai para estudar e ponto, aqui não, é um lugar que você se sente bem. Acho que é uma escola inquieta. Eu acho que a educação deve ser. E é uma escola particular, sem fins lucrativos, mas que tem oferta de bolsas como um princípio fundamental da existência. E os alunos que até agora, nesses 4 anos de existência, chegaram, são bastante diversos em diferentes parâmetros. Todo mundo pode estudar aqui, desde que esteja aberto para o novo. Então, a Fábrica Escola de Humanidades, ela tem como princípio que a diferença e o conteúdo, a diferença e a contradição, né, os conflitos são o próprio conteúdo pedagógico da escola. Não dá para discutir nenhum conceito, nenhuma teoria, nenhum referencial científico abstrato se a relação com a realidade e com o corpo desse indivíduo dentro da escola, mas em toda a sua existência, na sua integralidade, desde os referenciais de socialização que ele tem na escola, até o conjunto de referenciais que ele tem em casa, os conjuntos de referenciais culturais que ele chega dentro da escola, as vulnerabilidades e opressões dentro de uma perspectiva de interseccionalidade que esse indivíduo carrega no seu corpo e que está presente o tempo inteiro no seu processo de aprendizagem. Né? Então, nós temos dentro da escola 50% de estudantes bolsistas, 50% de estudantes mensalistas. É uma escola particular sem fins lucrativos, em que 30% são estudantes não brancos, 40% são estudantes não binários, estudantes trans, estudantes de gênero fluido e 30% de estudantes não heterossexuais. Dentro dessa diversidade, como foi se constituindo, né? Será que é porque era uma educação por projeto? Será que é porque nós conseguimos pensar em alternativas à fixidez e à rigidez da relação do tempo e espaço dentro da escola? Porque nós dividimos o projeto pedagógico no sistema Fallen. Eu vou mostrar para vocês. O sistema Fallen está relacionado aos eixos de filosofia, artes, literatura e ecologia e música. Eu fiz essa brincadeira para fazer essa relação com o STEAM. Né? O STEAM nós estamos refletindo e vamos continuar refletindo com o professor Marco Braga e também com as experiências de vocês. É essa abordagem pedagógica que esses conjuntos de conhecimentos e metodologias nos permitem desenvolver o protagonismo do estudante dentro de uma relação com a ciência e com um fazer intencional voltado para a produção de conhecimento na comunidade. Mas, enquanto o STEAM é uma abordagem pedagógica e até um conteúdo curricular, o Fallen é a própria estrutura da escola. Nós dividimos dentro do sistema Fallen esses eixos, esses 5 eixos, eles acontecem ao longo dos 5 dias da semana. Então, não existem aulas de matemática, de física, de química. Sabe aquele desafio da divisão positivista das escolas tradicionais que estão permeando uma das principais dificuldades do professor? Nós conseguimos resolver isso, que cada eixo ele funciona durante 4 horas, com a exclusividade de 3 professores, com saberes e formações diferentes. O professor de geografia com o professor de filosofia, e um arquiteto, ou com um marceneiro, ou com um dançarino. Esses 3 indivíduos não vão dar cada uma aula da sua área de conhecimento, eles vão desenvolver projetos. Esses projetos eles podem acontecer em 6 linguagens: texto, imagem, corpo, som, objeto e matemática. Os temas geradores desse projeto, eles vão puxar os conceitos para o desenvolvimento do projeto. E, para isso, nós vamos desenvolver uma coreografia pedagógica. Essa coreografia pedagógica ela é o nosso norte. É como os estudantes que estão acostumados no ensino tradicional, eles vão entender que eles vão ser pesquisadores.
eles irão desenvolver, eles vão fazer um recorte dentro do tema, eles vão escolher entre linguagens como desenvolver um projeto. Isso leva um tempo para a internalização do estudante e também dos professores que nunca tiveram essa oportunidade de ser escola dessa maneira. Então, mais uma vez, nós temos 3 professores por eixo ao longo de 5 dias da semana. Nós temos 30 temas ao longo de 3 anos, 6 linguagens. Nós temos, como um princípio, uma cultura contracolonial que rompe com a estrutura eurocentrada, que os saberes e tecnologias indígenas precisam estar presentes na escola, dentro do cotidiano, não como uma expressão da cultura, mas como uma expressão de saber e de fazer de sociedade, política, economia, divisão do trabalho, e sim tecnologia. Nós temos uma abordagem antipunitivista, não dá para, quando gera o conflito, você expulsar o estudante da escola como se fosse esse o problema e que isso resolveria, que ele não vai repetir os problemas e as violências que ele reproduz na escola em outros espaços. E é baseado em marcos de aprendizagem porque nós não realizamos provas e nós não temos provas e notas dentro da escola. Nós temos, então, esses 30 temas, e é um pouco sobre esses temas que agora eu vou dar um conjunto de exemplos. Então, no período da manhã, nós trabalhamos com o Fallen, com base nessa estrutura de ruptura da rigidez com os tempos e espaços. No período da tarde, os estudantes trabalham os itinerários formativos, que, né, são o novo ensino médio, e nós estamos submetidos a essa estrutura. Mas, no período da manhã, nós temos esses temas. E aqui a Renata está ali ainda, nós temos o tema do afrofuturismo, porque esses temas precisam dar conta das interseccionalidades que esses alunos carregam dentro da sala. Os estudantes, eles chegam na escola com um conjunto de repertórios de traumas, de bullying. Esse bullying a gente traduz como racismo, como sexismo, como homofobia, com todas as formas de violência que ele enfrenta e que a escola reproduz em relação à sociedade. Se o professor e se a escola ela não estiver atenta, essa violência que é uma barreira, é a primeira barreira do medo e da vergonha dele interagir e de produzir comunidade e pertencimento dentro do espaço escolar. Dentro do eixo de filosofia da primeira série do ensino médio, nós trabalhamos o tema do canteiro. E o tema canteiro tem como princípio puxar os conceitos do trabalho, da divisão do trabalho. O que é trabalho? Ao invés de dizer trabalho, é a capacidade de todo homem de transformar a natureza, e ao transformar a natureza, transforma a si a sociedade em que vive, ele vai produzir uma intervenção direta na comunidade. Essa intervenção ela permite um processo de desalienação e desfetichização. Ele permite que o conceito ele esteja aplicado à realidade desse estudante. E quando a gente perguntou qual é a intervenção de melhoria que você vai fazer na comunidade, eles disseram, não tem bancos nas varandas. E essa ausência de bancos fizeram que eles dissessem, bom, e qual é o ponto de partida? Nós vamos fazer um desenho de um banco, nós vamos pesquisar o que é um banco, nós vamos construir um conjunto de referenciais sobre o que é o banco, nós vamos fazer um desenho técnico, nós vamos fazer um conjunto de maquetes de bancos, nós vamos construir um protótipo e nós vamos realizar na marcenaria. Nós temos uma oficina de marcenaria, de argamassa e de serralheria na escola. Então, eles passaram por todos esses processos e nós desenvolvemos, sim, conceitos de sociologia, conceitos de filosofia, nós situamos uma série de conceitos da relação entre classe, da burguesia, do proletariado, qual é a condição. E nessas discussões os estudantes falaram assim, mas aqui na escola nós temos um problema, porque os meus amigos de classe eles vão fazer rolê e o rolê custa R$100. Eu não tenho R$100, eu não estou na zona oeste da cidade de São Paulo, eu sou da zona leste, R$100 custa muito dinheiro. E foi essa oportunidade de gerar um engajamento sobre o conceito que permitiu essas reflexões em que gera ali uma divisão clara entre aqueles que estão saindo no final de semana
e que voltam com cheios de novidade, e aqueles que estão sendo excluídos. E isso não é um processo natural das relações, das diferenças. É uma reprodução de uma estrutura de opressão e de desigualdade dentro da sociedade, que se reflete também no empenho que eles têm na escola. Um outro projeto que nós fizemos, né, pensando nessa relação, né, de aprendizagem baseada em problemas da comunidade, nós temos uma parceria com um conjunto de organizações não governamentais da nossa vizinhança e de parceiros, né? Nós temos estudantes do Pico do Jaraguá, da aldeia Guarani. Nós temos estudantes da Ocupação 9 de Julho, em São Paulo, no centro de São Paulo, e temos estudantes que moram na ocupação. Então, no eixo de ecologia, eles estavam trabalhando com tradição, e eles fizeram, bom, qual é o espaço da comunidade que nós vamos intervir? Os estudantes falaram, na ocupação existe um declive, existe um problema com o período da chuva, e então nós vamos construir essa escada. E, mais uma vez, acionando conceitos de desenho técnico, de cálculos, de matemática, de usos de materiais, de relações de força, de física, de engenharia, que eles foram entendendo como esses conteúdos, que são parte das competências e habilidades do currículo, eles estão aplicados no cotidiano da intervenção, e é muito gratificante eles irem lá e andarem e verem a escada drenante como parte de um produto do conhecimento deles, aplicado à realidade. Um outro projeto, então, esses projetos eu estou trazendo que são mais voltados para dialogar aqui, inclusive com as experiências do professor Marco Braga e com as reflexões sobre o STEAM. Mas toda a nossa escola, ela tem como perspectiva esse elemento de que são as interseccionalidades, são as diferenças, é no cotidiano do estudante, é do momento que ele sai da escola, dentro de casa, é os referenciais de família, é os referenciais de desigualdade de gênero, de violência doméstica, de equipamento público, de transporte urbano, de praça, que carrega os conteúdos para a gente desenvolver na escola. E no eixo de literatura do terceiro ano, eles estavam trabalhando o tema floresta. Mais uma vez, esses temas, eles são o conteúdo, é o currículo da Fábrica Escola de Humanidades. Lá está presente os nossos objetos de aprendizagem. Então, eles fizeram o projeto em si, né, que é a produção de conhecimento, foi a construção de ficções. Ficções a partir da leitura. Vocês falaram do Ailton Krenak, a neta do Ailton Krenak estuda na escola da gente, né? Mas nós temos essas leituras do Davi Copenaua, né, do Daniel Munduruku, do Ailton Krenak, do Nego Bispo, como referenciais da gente pensar qual é a relação entre essa comunidade orgânica e sintética. Qual é a relação do indivíduo que pensa na natureza como algo externo e como recurso para a produção de lucro e sofre todos os impactos ambientais e terrorismos climáticos que nós estamos vivendo. Então, esses estudantes, eles, a partir do recorte da discussão dos problemas ambientais, do antropoceno, eles construíram essa ficção. E cada um escreveu um texto. Então, a linguagem que eles escolheram foi o texto e o objeto. Porque eles escolheram o texto, eles fizeram a capa, eles deram um título, eles editaram o livro e fizeram uma exposição para que eles pudessem ver como o conhecimento ele pode acontecer de maneira diversa. Porque o tempo que cada um estudante levou foram 6 meses. Mas as pesquisas elas foram singulares às necessidades, porque teve estudante que gerou uma nova língua dentro dos povos da floresta. Teve estudantes que fizeram uma ausência de distinções entre sexos. Os seres não tinham distinções entre animais e seres humanos, não tinham distinções de sexo. Outros fizeram conflitos étnicos. Tudo aquilo que atravessa a realidade desses estudantes está presente no conteúdo. E o conteúdo, vamos dizer, clássico, tradicional, da literatura, da geografia, da história, que eles desenvolveram, eles estão dentro do processo de orientação. Todo projeto tem um processo de orientação contínuo.
E, por fim, que meu tempo já está terminando, nós temos a sala aberta. A Bell Hooks, né, que é Ensinando a Transgredir, ela fala sobre a importância dos professores se implicarem nos processos pedagógicos. A nossa história, ela também condiciona o tipo de professor que nós seremos, né? E o estudante, ele tem a sua própria trajetória. E uma das ferramentas fundamentais para construir pertencimento é a voz. Nós precisamos ter voz, colocar as nossas questões dentro da escola, e a escola precisa ser um espaço seguro. Mas como a escola ser um processo seguro se não existe escuta? Então, a sala aberta é uma metodologia que a gente desenvolveu a partir da justiça restaurativa, que, a partir da metodologia do círculo e da peça de fala, os estudantes escolhem um tema: sexo, cansaço, morte, branquitude, escola, para desintimizar a vida, né? E desenvolver um processo de constituição, tanto da sua voz e dessas referências que estão presentes da dor, do sofrimento, da emoção, que é parte fundamental da afetividade, tão importante para o aprendizado do estudante. A nossa experiência na Fábrica Escola, e eu gostaria muito também de escutar vocês, a partir da experiência dessa coexistência entre a escola do século XIX e a escola e os educadores do século XXI, mas na nossa experiência, mostra que a educação por projeto é a oportunidade da escola acolher todos os corpos e história. E é nesse acolhimento que a gente consegue, de fato, gerar engajamento, gerar memórias positivas e uma intervenção direta. Esses são alguns dos autores, né, que são extremamente importantes na nossa formação antirracista, que acontece para os familiares, para os professores, para os gestores, e tantas outras formações de educação inclusiva, né, de perspectivas de gênero, que fazem das contradições e do conflito a oportunidade da nossa escola gerar aprendizado baseado na comunidade. Maravilha. Bom, aprendizagem STEAM pressupõe diversidade de saberes, saberes das ciências, das tecnologias, das engenharias, das artes, dos designs, enfim. Não há diversidade de saberes sem diversidade de comunidades, de pessoas, né? Se escola é espaço para tratamento da cultura, a gente não promove aprendizagem STEAM se a gente acoberta essa diversidade. Acho que é um ato de coragem a gente evidenciar e saber lidar com a diversidade. Eu acho que a diversidade é um baita fio da meada para a gente começar a promover uma aprendizagem STEAM, enfim, aproveitar esse pressuposto de diversidade de saberes para lidar também com a diversidade de pessoas que a comunidade escolar nos proporciona. A gente vai poder continuar falando com a Jennifer, porque a gente vai abrir para perguntas daqui a pouco. Enfim, adorei o privilégio, inclusive, de conhecer a Jennifer, a Fábrica Escola. Quando eu estiver em São Paulo, vou querer ter o prazer também de conhecer presencialmente a Fábrica Escola. Maravilha. E eu estou aqui com uma publicação de 2021 do Marco Braga, que vai conversar com a gente aqui agora também. É um guia para estudantes aprendendo a inovar em projetos STEAM. E então, eu acho que é uma leitura também que eu recomendo aqui para quem tem interesse de bater esse papo, né, na hora da construção de um projeto político-pedagógico, pensar novos ambientes na escola, como propor isso. Eu acho que aqui tem algumas pistas para esse tipo de trabalho. E em determinado momento, onde o professor está falando mais especificamente de inovação, ele diz: ao se defrontar com problemas e pensar sobre eles, buscando soluções, todo estudante é capaz de desenvolver competências ligadas à inovação. E perceba que são competências no plural. Exercitar a criatividade é somente uma delas.
existem muitas outras a serem desenvolvidas. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar, professor, a escola e a cidade como, né, uma extensão fora ela, né, mas que a contorna, têm sido territórios criativos? Boa tarde. Eu sou um homem branco, cabelo castanho, eu estou vestindo uma blusa azul e uma calça cinza. Eu sou professor do Cefet, então, e eu oriento dissertações de mestrado e doutorado exatamente nessa área STEAM e na área do desenvolvimento de projetos com alunos. E antigamente se falava muito em PBL, Problem Based Learning, ou aprendizagem baseada em problemas, ou aprendizagem baseada em projetos. Hoje também já se fala em aprendizagem baseada na comunidade. E, recentemente, eu tenho usado também a aprendizagem baseada em territórios. E isso é extremamente importante a gente começar a pensar nisso, porque isso já parte de uma ideia de uma escola aberta, uma escola que não fica restrita à sala de aula ou até aos próprios muros. Então, a gente começou trabalhando com alguns conceitos, que são os conceitos das cidades criativas, das comunidades criativas. Antigamente, a cidade criativa era colocada como a cidade que atrai criativos. Isso acontece muito com cidades como Nova York, Berlim, Paris, São Francisco. Mas, hoje em dia, esse conceito já está muito mais focado na ideia de aquela cidade que forma pessoas criativas. Pessoas que vão olhar para a cidade e vão tentar resolver os problemas da cidade ou, especificamente, da sua comunidade. Agora, para que isso ocorra, nós temos que desenvolver uma base ou um espaço para que isso seja possível. E, em geral, a gente pensa o seguinte: é necessário criar plataformas criativas. Plataformas criativas são espaços onde se pode desenvolver a criatividade, com formação de pessoas, fomento a projetos, fácil interação entre comunidades, uma rede de compartilhamento de soluções e colaboração aberta entre grupos inovadores. Mais ou menos essa seria uma definição de uma plataforma criativa. Mas o que são plataformas criativas? Existem várias. Esse espaço aqui é uma plataforma criativa, porque aqui é um espaço de discussão, um espaço aberto para criação também, para novas ideias. E aí a gente começou a trabalhar pensando na escola como uma plataforma de criatividade. Isso é extremamente importante. A escola, tradicionalmente, não é um espaço de criatividade, ou não tem sido espaço de criatividade, à exceção de algumas pessoas que desenvolvem por conta própria esse tipo de colocação. Mas, em geral, não é. Então, a ideia de você criar a escola como uma plataforma de criatividade, pensando na cidade criativa, é mais ou menos a inserção dos alunos, ou o envolvimento dos alunos com os problemas da sua comunidade, ou do seu território. Por que eu falo comunidade e território? Vocês vão entender daqui a pouco que existem escolas que são escolas comunitárias, são escolas de uma comunidade. Mas existem escolas que, na realidade, abarcam diversas comunidades, diferentes comunidades, e aí a questão é o território. Para isso, você tem que trazer os problemas da comunidade para dentro da escola, discutir os problemas da comunidade dentro da escola. E, ao discutir, não basta apenas tomar consciência desses problemas. É preciso que a gente consiga criar soluções ou motivar os estudantes a criar soluções para os problemas da sua comunidade, da sua cidade. E aí, eu vou começar dando exemplos e eu vou discutir através de alguns exemplos. Eu vou começar falando, e por isso que, como eu não tenho uma escola, eu tenho muitas escolas em realidades completamente diferentes, a gente tenta
aplicar, não é uma metodologia, mas um processo de desenvolvimento criativo e de soluções em várias situações, em diferentes situações. O primeiro deles acontece numa comunidade em Friburgo, que é uma comunidade rural, uma escola bem pequena, multisseriada. Você poderia pensar assim, é o espaço que é considerado, em termos educacionais, aquele mais precário, né? Várias crianças de diversas idades colocadas numa sala de aula. E eu costumo falar que esses espaços são os melhores, porque é da periferia que sai o novo. O núcleo dos sistemas muito organizados, eles não permitem criação. É onde a gente menos espera, onde o sistema talvez pareça ser caótico, que a inovação surge. E essa escola, em Friburgo, tem uma jovem professora chamada Luciana, ela começou a desenvolver um projeto que a gente propôs a ela, que os alunos procurassem, na sua comunidade, no entorno, quais os problemas que essa comunidade tem e o que seria os mais importantes. Bom, basicamente, eles trouxeram dois, lixo e água. Essa é a água que eles bebem na comunidade. Essa é a água que eles bebem. Não que seja alguma coisa muito séria ou grave, esgoto. Não é. É água de uma fonte. O problema é que ela não é filtrada. Na fonte, ela já sai assim, relativamente suja. E entre lixo e esse problema, eles escolheram trabalhar com esse. E aí foi discutido esse problema com eles, com esses estudantes. É uma turma pequena, e eles começaram a discutir esse problema. E a partir daí, a partir do momento que está definido o problema com o qual eles pretendem trabalhar e querem propor soluções, eles passam a pesquisar. Então, a etapa seguinte é uma etapa de pesquisa. O que já foi feito em termos de filtragem de água em comunidades? É muito interessante, porque eu trabalho com vários eventos de inovação, e quando a gente fala de inovação social, para pessoas que estão muito conectadas com a inovação empresarial, eles acham que inovação é algo que nunca foi visto e alguém está criando algo totalmente novo. E eu falo para eles o seguinte, na inovação social pode ser uma inovação na comunidade. Pode existir em outra comunidade, mas naquela comunidade vai ser uma inovação. Portanto, não esperem algo completamente revolucionário. Mas eles pesquisaram e começaram a ver possibilidades de criação de filtros, de fazer filtragem. E aí a próxima etapa foi experimentar. Já que eles leram alguma coisa que poderia lá, uma metodologia, um sistema ou um artefato que pudesse filtrar a água, eles começaram a testar essas possibilidades. E aí vem uma etapa de experimentação. Bom, em seguida, eles começaram a construir um filtro, fizeram uma maquete de uma casa e começaram a construir um filtro e a prototipar aquele filtro. E saiu isso. De uma maneira geral, eles entenderam o processo de filtragem e construíram esse filtro. E aí, até aí, nada de novo numa escola. Muitas escolas fazem isso é comum. O problema é quando a gente começa a propor que isso saia da escola e vá para a comunidade. Aí é que começa a transformação, que é da escola convencer a comunidade que ela tem que trabalhar dentro desse problema. Então, esse caso aqui, ele ainda parou nesse estágio, vamos dizer assim. O estágio seguinte agora, eles estão tentando convencer a comunidade a construir filtros para a escola. Poderia comprar? A Secretaria Municipal de Educação poderia comprar? Poderia, mas eles estão preocupados com esse tema e estão tentando desenvolver um filtro que possa ter, pelo menos na escola, uma água filtrada. Que não seja aquela água que é a água que a escola bebe, principalmente na época de chuva. Acontece isso. Só para dar um exemplo, eu vou falar daqui a um pouco da África. Eu levei esse projeto para a África também, e foi muito interessante, porque causou
um certo deslumbramento, uma coisa assim. Quando eles viram a água saindo filtrada, eles não estavam acreditando muito, porque eles montaram um sistema desse também. Mas eles ficaram assim, surpresos de como é que poderia ser tão simples fazer algo desse tipo. O próximo projeto é um projeto que eu estou desenvolvendo na África. Tem 2 anos já que eu vou lá. É num país chamado Malawi. É um país que não tem acesso ao mar, um dos 5 mais pobres do mundo, de pobreza, uma miséria de fome, uma situação de fome. Mas eu trabalho com um grupo que tem uma situação mais complexa ainda, porque são refugiados, isso é um campo de refugiados, que vem da República Democrática do Congo, do Burundi e de Ruanda. E eles chegam lá após situações extremamente difíceis, porque existem grupos ou milícias que estão lutando pelas minas de cobalto, e esse cobalto é extremamente importante por causa disso aqui, por causa das baterias, e eles lutam, e nessa luta existe muita morte. Então, por exemplo, existe morte, os homens normalmente morrem em guerra, as mulheres são estupradas, várias mulheres passam por diversos estupros até chegar lá no campo, e as crianças, os meninos são colocados como jovens guerreiros e as meninas como escravas sexuais. Então, fugir dessa situação é extremamente dramático. Tem uma coisa lá que a gente costuma fazer, nunca pergunte nada sobre o passado. Vamos falar sempre sobre o futuro. Essa parte central aqui é a escola, e é uma escola de uma organização brasileira chamada Fraternidade Sem Fronteiras, que atua lá, e hoje já tem um ecossistema bem complexo, em que, na fraternidade, que eles construíram. A escola é o núcleo dessa organização, mas eles estão fazendo uma agrofloresta, estão produzindo bastante coisa lá, porque a alimentação é muito escassa, e existe uma alimentação que é dada para as crianças todo dia, na hora que eles chegam, no café da manhã, e na hora do almoço também. Depois eles saem e vão embora para casa. É a única alimentação do dia, e a gente tem procurado fazer com que essa alimentação se torne cada vez mais rica. Nessa escola tem um grupo de professores refugiados que tiveram um ensino médio, então a gente forma esses professores dentro dessa metodologia, uma metodologia de tentar olhar para os problemas do campo. O campo é basicamente aquela parte superior ali, ó. A parte de baixo ali é a mais nova, a outra é a mais velha. E aí essa escola fica mais ou menos numa fronteira entre o que é o Malawi, ela fica no Malawi, e o campo de refugiados. Detalhe, nenhum refugiado dentro desse campo pode sair para estudar escola pública, utilizar saúde pública ou trabalhar fora do campo. Então as soluções têm que ser dadas todas internamente, eles não têm acesso, eles não podem sair, eles têm que ficar lá dentro. Então, ao mesmo tempo que é seguro, é um presídio, né? E tem uma outra escola que a gente trabalha dentro do campo também, que é uma escola comunitária, feita por refugiados para refugiados. Eles lá, essa escola chama-se Eagles, águias. E o diretor é muito legal, porque ele, quando encontra as crianças, ele grita, Eagles! E eles respondem, We can fly, nós podemos voar. E ele lembra isso o tempo todo para eles. A gente deu uma formação de professores lá, de maneira que eles olhassem essa realidade e que eles procurassem resolver os problemas. Os problemas maiores lá, ou pelo menos o que eles identificaram, foi a questão da energia. Lá não tem energia elétrica, tem uma linha de energia elétrica que é dada por uma companhia, mas basicamente ninguém tem dinheiro para pagar, então poucas pessoas usam. E a ideia foi um filme chamado Menino que Descobriu o Vento, que é um filme que se passa no Malawi. Eu fiz uma espécie de um material, quase que uma história infantil, contando a história do filme, porque eles nunca tinham visto, e mostrei para eles que é possível. Lá venta muito, que é possível produzir energia elétrica a partir do vento. E aí a gente começou a construir uma possível solução para tentar resolver os problemas,
utilizando o vento. A energia solar também é muito usada lá, né? Então, isso é uma educação STEAM, no sentido de que ali não tem física, química, matemática. São os problemas da comunidade que vão, de uma certa forma, gerando soluções. Esse é um lugar que não tem uma comunidade. O campo de refugiados não é uma comunidade, é um território. Por quê? Porque tem diversas etnias, e são etnias que fugiram de perseguição de outras etnias, que também fugiram para lá por outras perseguições. Então, as etnias que se perseguiam se encontram lá. E as crianças sabem quem é quem. Quando eles olham para um outro, é a mesma coisa que você pensar assim, quem é Flamengo e quem é Botafogo. Você não sabe, andando pela cidade, quem é Flamengo, quem é Botafogo. Todo mundo não tem uma característica que defina. Mas eles sabem, ou eles identificam quem é Tutsi, quem é Hutu, que isso aí foi uma guerra, acho que já ouviram falar da guerra de Ruanda. Eles sabem exatamente quem é quem e eles se odeiam. Então, trabalhar numa escola dessa é trabalhar numa zona de conflito ainda, embora esteja num lugar de paz, né? Mas é uma outra experiência que a gente vem desenvolvendo. E a terceira e última experiência é uma que a gente está começando agora, que é na comunidade do Arará. Quem nunca ouviu falar, é só lembrar de Meyer em uma Arará, que tem uma música do Claudinho Bochecha que fala do Arará, que é uma comunidade em Benfica, tem uma professora, que é Cicleide, ela já fazia um trabalho parecido com esse antes. Quer dizer, isso não fomos nós que incentivamos ela a fazer, ela já fazia. O que está faltando é, agora, sistematizar esse trabalho e transformar num projeto de pesquisa. E é muito interessante que lá tem uma pessoa, um morador do Arará, que se chama Sanduba, que construiu um telhado verde na casa dele, e ele consegue, dentro de casa, ficar 15 graus de temperatura abaixo de uma outra casa só com laje, né? E isso motivou as crianças, por exemplo, a tentar desenvolver soluções ou exemplos numa praça próxima, para tentar fazer uma praça, transformar a praça completamente, mas de pensar essa solução na praça. O que a gente vai começar a pensar agora é como essa solução pode entrar na comunidade. Então, nota que o STEAM com a comunidade, ele não é uma coisa que acontece na escola e a gente aprende na escola, legal, você aprendeu, tchau. Não. A gente quer que as crianças voltem para a comunidade e comecem a propor uma solução para aquele problema. Motivem os pais ou as pessoas da comunidade a trabalharem nessa solução. Então, é uma escola em que a sala de aula é um espaço, muitos espaços que se pode trabalhar, né? Você trabalha dentro da comunidade como um todo e aprende a partir disso. Isso é extremamente interessante, né? Para isso você tem que criar a plataforma de criatividade e trabalhar todo um processo de incentivo ou de centelhamento dessa criatividade para que isso, de alguma maneira, possa se espalhar pela comunidade como um todo, né? Então, a gente vem trabalhando com isso. Se alguém tiver interessado, vou fazer marketing agora. Se alguém tiver interessado em trabalhar com isso, o Cefet tem um mestrado que vai abrir agora, daqui a uma semana ou duas, um mestrado e um doutorado. E quem quiser, é só ir lá no Cefet se inscrever. Aliás, lá não, vai pela internet. Já era esse negócio de lá, né? Se inscreve e aí a gente pode desenvolver um processo sobre isso. E quem quiser saber um pouco mais desse trabalho, né, o trabalho escolar nosso é um dos trabalhos. A gente está fazendo trabalhos com refugiados no Brasil também, de formação e de tentativa de inseri-los numa produção ou criação de trabalho e renda. Ontem, a semana inteira, eu estava em Valença, interior do estado do Rio, com um grupo de 14 refugiados, Venezuela, Cuba, Colômbia e República Democrática do Congo, fazendo uma capacitação na produção de alimentos. E agora eles vão começar a desenvolver, como criatividade, produtos inovadores com esse conhecimento para gerar trabalho e renda. É isso. Obrigado.
Bom, nós temos um pouco mais de 10 minutos para a gente fazer algumas perguntas. Então, gostaria que a gente tivesse... Já tem ali uma mão levantada. Antes de levantar a mão para solicitar o microfone, eu gostaria de fazer aqui um levantamento. Quem aqui, nesse auditório, atua em escola ou projeto de educação básica? Tá, uma grande maioria, né? Só para entender a possibilidade das perguntas também virem dentro desse contexto. Então, vamos abrir para perguntas, né? Podem ser para os dois ou só para a Jennifer. Se apresente e faça a pergunta. Já temos uma aqui. Boa tarde, meu nome é Michele, parabéns aos palestrantes, obrigada, professora. Obrigada. Professor Marco, por favor, faça o marketing completo. Qual é o nome do mestrado e doutorado que vai abrir? Chama-se Ciência, Tecnologia e Educação. Tivemos bons alunos ao longo da história nesse programa. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a professora Miriam, trabalho com STEAM há mais de 12 anos, e educação baseada em projetos, problemas, também na educação básica. E gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Toda a equipe aqui que organizou, e parabenizá-las pelo trabalho sensacional, porque eu que trabalho com STEAM há anos, a gente sempre tenta implementar trabalhos, essa ideia, né, de que a gente tem que trabalhar com problemas reais, né? Então, trazer problemas reais. Então, o que vocês trouxeram foi assim, de me deixar de queixo caído, falar realmente aqui os professores estão são projetos de alto impacto. Eu tenho uma pergunta especificamente para a professora Jennifer. Tá? Jennifer, existe uma grande, digamos assim, um grande fator limitante aí, né? Uma grande dificuldade entre se trabalhar com currículos, por temas, que é o que a gente está prevendo, né? Como trabalhar por projetos, mas fazendo adequações nos currículos. Eu acho que o seu modelo pode se tornar aí, talvez, né, algo bem interessante para a gente migrar para essa proposta, mas eu fiquei imaginando quais seriam os principais desafios, na sua percepção, assim, para tornar isso escalável. Muito obrigada. Essa é uma pergunta extremamente relevante, né? Para a gente construir, né, uma ruptura com esse cenário tradicional, a Helena Singer, ela sugere que o problema não está na boa vontade e nem no conhecimento do professor, né? É todo um processo de hierarquização de decisões, né, que o professor está submetido logo depois do estudante, né? O estudante é o primeiro que está submetido a um conjunto de determinações hierárquicas. Ele não escolhe a sala, ele não escolhe muitas vezes aonde vai estudar, aonde vai sentar, os temas que vão ser discutidos. Os professores também, né, estão submetidos a um currículo muito enrijecido, a um tempo muito enrijecido, a um espaço muito enrijecido. O principal desafio é o regimento escolar. O principal desafio é o plano pedagógico. O principal desafio é o envolvimento de toda a comunidade no processo de inovação do modelo educacional em que nós desejamos construir, a escola que nós desejamos excluir. Esse é o primeiro grande desafio. Porque, se depender só dos professores ou de um professor, ele vai fazer um trabalho pontual excelente, mas ele não vai transformar a estrutura desse paradigma tradicional e positivista, não é? Vai sim conseguir, muitas vezes, aplicar uma série de outros conhecimentos e modos de aprender e ensinar, mas ele não vai ter tempo suficiente de produzir uma transformação e incluir todos esses outros conteúdos que são significativos, né? Então, o primeiro passo é a própria estrutura da escola e o engajamento na transformação da arquitetura pedagógica da escola. Eu complementaria ainda, porque conhecendo mais de perto o projeto que a Jennifer, e a gente teve uma longa conversa para entender esse projeto, os referenciais que ela apresentou aqui, como Nego Bispo, Krenak,
trabalha muito a ideia de saberes fresteiros. E eu acho que eu aprendi com a Jennifer uma coisa interessante, a possibilidade de enxergar a abordagem STEAM como uma grande fresta dentro do currículo escolar. E eu acho que tem muitos professores que, às vezes, são impedidos, né, pelo latido forte do currículo. E, às vezes, o currículo é esse cachorro que late no nosso ouvido e não deixa a gente escutar e ouvir e ser sensível com mais nada. Às vezes, com o registro local da sala de aula, quanto mais da comunidade que contorna aquela escola. Mas, às vezes, alguns desses professores abrem frestas, brechas dentro desses currículos e propõem, eu acho que experiências que a gente está chamando aqui de experiências STEAM, assim, como grandes frestas para lidar com a diversidade, com os tensionamentos das pessoas. Eu acho que esse é um grande aprendizado dessa nossa aproximação. Temos uma pergunta aqui na frente. Oi, boa tarde, eu sou Luciana, eu sou analista aqui do SESI e eu tenho uma pergunta para o Braga hoje. Braga, eu estudei com vocês, né? Você foi meu professor de filosofia da ciência e por isso eu te faço essa pergunta. Eu sempre tive uma visão um pouco crítica ao STEAM geralmente usado nas escolas, justamente pela falta de uma abordagem crítica em relação a esse fazer científico, essa natureza da ciência e a tecnologia. E por mais que esses projetos sejam muito lindos e eu entenda a sua visão do professor como ator naquela sociedade, como, né, modificador de realidade, né? Eu fico pensando se existe espaço nesse STEAM que você está propondo, que é completamente diferente dos que eu conheço, para criticar, para pensar na natureza da ciência, para pensar em como a ciência é produzida e não ver a ciência e a tecnologia como uma solução para tudo ou como quem vai nos salvar, entendeu? A Luciana veio juntar duas pontas minhas, uma que ficou lá em 2014 e outra que começou em 2015, né? Acho que sim, né? Quando eu trabalhava com natureza da ciência como essência, né? Seria mais importante, porque a ideia antiga era essa, é mais importante entender como a ciência trabalha do que propriamente entender os conteúdos específicos de ciência. O aluno que entende como a ciência trabalha, ele vai entender qualquer conteúdo, né? E existiam duas correntes básicas que eram, uma era falar sobre como o conhecimento é construído, explicar filosoficamente como é construído, e o outro é envolver os estudantes em processos de construção do conhecimento, né? Eu hoje talvez trabalhe dessa forma no STEAM, nessa segunda, do tipo, no momento que o aluno olha para aquele processo, né, e ele passa por um processo de construção de conhecimento sobre uma realidade que está ali do lado dele, ele vai conseguir entender algumas coisas de como o conhecimento é construído. Por exemplo, uma das coisas que mais me angustiou durante a pandemia era perceber como ninguém conhecia exatamente como a ciência era produzida. Então, você pega... E o pior é que não estou falando de pessoas não escolarizadas, eu estou falando de pessoas altamente escolarizadas, que dizem, olha, a cloroquina funciona porque um amigo meu tomou e ficou bom. Aí você fala, meu Deus, caramba, como é que esse cara, se chama Alexandre Garcia, consegue falar algo que é completamente absurdo em termos de produção ou construção do conhecimento. A construção do conhecimento é extremamente importante, mais até do que talvez os conteúdos. Os conteúdos eles estão mudando, a gente aprende e tal, mas a construção, vivenciar a construção do conhecimento, e aí, vivenciar a construção do conhecimento, conhecimento socialmente construído, não intelectualmente, socialmente construído, também é extremamente importante. Só para voltar à questão da vacina, teve muita gente que chegou para mim e falou assim, é um absurdo que as pessoas sejam contra a vacina. Aí eu falei assim, você tem que olhar, esse problema é muito mais complexo do que a gente pode pensar, não é não ser contra a vacina, né? Quem viu um filme chamado Jardineiro Fiel, em que se faz muitos testes com coisas na África, os interesses que as grandes corporações têm,
Se você entende também isso, você pode ficar... É óbvio que naquele momento a gente não tinha saída, né? Mas você pode ter alguma restrição ou um medo de que... Então, essa construção do conhecimento científico, essa discussão de como é que os processos ocorrem é extremamente importante. Maravilha. Bom, acho que a gente está se encaminhando para os minutos finais. Óbvio que a gente poderia ter aqui, né, o módulo 2, módulo 3. Eu gostaria de anunciar, né, que de 4h30 às 5h30 teremos mais 2 painéis. Um no Auditório Aquário, né, de avaliação para equidade, com Chico Soares, e aqui sobre ecossistemas de aprendizagem. Agora a gente vai seguir para o intervalo de coffee break, de conexões. Se conheçam, eu acho que a Casa Firjan é esse espaço de network, de conexões também. Após o evento, gostaria de lembrar a todos e todas, preencham a pesquisa de satisfação que chegará por e-mail para vocês, para a gente poder repensar as próximas edições. E lembrando que todos os conteúdos que estão sendo gravados e serão disponibilizados em casafirjan.com.br. Muito obrigado a todos e todas por esse painel brilhante.